Igreja Presbiteriana do Brasil apresenta Cada Dia. Olá, tudo bem com você? Obrigada por sua audiência e companhia no nosso programa. O Cada Dia é um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, produzido com muito carinho para te ajudar na caminhada da vida. Vivemos num mundo hoje onde a imagem virtual tomou conta da vida de muitas pessoas no mundo inteiro. Em razão desse desenvolvimento tecnológico, nunca tivemos tanto acesso à imagem virtual como atualmente temos. Essa imagem, transmitida por monitores simples ou sofisticados, é exposta em lugares públicos ou privados, nas mais variadas ocasiões e dos mais diversos modos. Dependendo do lugar em que nos encontramos, somos capturados por câmeras para ser imagem a ser observada e até mesmo julgada. Uma imagem virtual pode ser comum a várias pessoas, ou seja, num mesmo período de tempo, mesmo vivendo em lares diferentes. Podemos afirmar que nunca se explorou tanto mal a imagem virtual, especialmente aquela que é transmitida pelos meios de comunicação de massa. E isso pode ser notado principalmente quando certos grupos ou segmentos, tendo como pretexto seus próprios interesses, vantagens ou lucro, usam e abusam da comunicação visual com fins manipulativos, seja do ponto de vista mercadológico, ideológico, político ou religioso. Dessa forma, temos que ser criteriosos e cautelosos com a imagem exposta ou transmitida pelos meios de comunicação de massa e as interpretações que a acompanham, senão podemos facilitar a formação de um comportamento individual ou coletivo desastroso. Se deixarmos isso acontecer, podemos ser conhecidos no futuro como a geração que mais possuiu recursos para ver, mas que, em contrapartida, foi a que menos enxergou. Outro aspecto sobre esse tema de má exploração da imagem é o que chamamos de entorpecimento virtual coletivo, ou seja, aquilo que poderia ser um meio para uma tomada de reflexão prudente, sensata e imparcial, termina sendo um mecanismo de manipulação que pode muitas vezes nos levar a um desajuste social ainda maior. Algumas pessoas que recorrem a sites de relacionamento afetivo revelam que usam esse serviço com o objetivo de se preparar para um relacionamento na vida real. Outros buscam consolo para os namoros reais que não deram muito certo. Porém, o que todos eles têm em comum é o fato de que, mesmo sabendo de que se trata de uma paixão virtual, eles acreditam que o apoio e a afeição que recebem das personagens parecem verdadeiros. Muitos dizem que o legal do relacionamento virtual é que ele sempre tem o afeto, o sorriso, a felicidade disponíveis na ponta dos seus dedos. É o tipo de relacionamento que é instantaneamente recompensador e sempre dá retorno. Agora, o que é real e o que é verdade nesse mundo virtual? Para isso, sugerimos algumas maneiras de sermos, não uma geração pós-verdade, mas uma geração pró-verdade, uma geração que zela por não espalhar mentiras. A primeira maneira de impedir que mensagens e imagens falsas se espalhem é não dar a elas o caráter de verdade final ou indiscutível, mesmo que tenham sido enviadas por amigos. Não se pode dizer que viver desconfiando de tudo seja bom. Por outro lado, ser imprudente e viver na ingenuidade não faz bem a ninguém e muito menos à sociedade. Uma segunda forma de fazer com que mentira virtual não se espalhe é não ter a preguiça de investigar melhor os assuntos, vídeos, figuras e gravações que as pessoas nos enviam. Se rejeitarmos tal postura, podemos ser levados a crer numa mentira que foi repetida por muitos até chegar a nós mesmos. Uma terceira atitude que precisamos ter com relação às imagens e mensagens virtuais é reagir contra elas. Qual a sua postura diante dos fakes, que são publicações falsas nas redes sociais? Muita gente prefere trocar o real pelos fakes para esconder sua identidade. Mesmo vivendo num mundo onde alguns produzem imagens e mensagens com fins destrutivos, como podemos mudar de atitude?
Como podemos ser moldados à imagem de Jesus e nos transformarmos em imagem real? Mundo virtual e imagem de Deus. Queremos seguir com este assunto com o reverendo Robinson Grangeiro, depois do intervalo. É num instante só, não saia daí. Cai a chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só alguns assim conseguem compreender. Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Assim, quando nós ouvimos falar sobre imagem, reputação, a maneira como as pessoas nos veem e a maneira também como nós nos vemos, somos levados invariavelmente a pensar um pouco sobre como foi no início, quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Quando pensamos na imagem e semelhança de Deus, nós estamos pensando na maneira como nós fomos criados. Não é que nós temos uma imagem e semelhança, mas que nós somos essencialmente a imagem de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, o primeiro casal, Ele fez para que aqueles fossem uma espécie de outdoor, uma exposição dos atributos de Deus, de tal maneira que toda a criação pudesse, ao olhar para Adão e para Eva, entender quem era o Criador, o que Ele se agradava, aquilo que Ele tinha como propósito para a vida de cada criatura formada. Isso nos leva invariavelmente a pensar sobre 4 aspectos do tema que nós estamos abordando hoje, que é a imagem de Deus na imagem virtual dos dias atuais. A primeira realidade é como nós fomos criados. A imagem de Deus implica em que nós somos semelhantes a Ele, não iguais, porque Deus é único e singular, mas que possuímos em nós mesmos aqueles atributos, especialmente os morais, relacionados à bondade, justiça, pureza e santidade. Foi assim que Adão e Eva foram criados, mas não foi assim que continuou. Quando nós pensamos no segundo episódio que Gênesis descreve, que é o episódio da queda, nós chegamos à conclusão que essa imagem foi desfigurada. Ela foi completamente desfigurada e desvirtuada. E o que aconteceu é que aquela imagem se transformou num grande borrão. Aquele borrão chamado pecado, que separa o homem de Deus, separa o homem de si mesmo, fissurando o seu caráter, e separa o homem da criação, tornando-se não apenas aquele que haveria de cuidar e guardar, mas um verdadeiro predador espiritual, cultural e em todas as dimensões de sua vida. O terceiro momento relacionado à imagem é quando essa imagem de Deus é restaurada no homem. Calvino diz que a imagem de Deus no homem é sua retidão e santidade semelhante à de Cristo. E como Cristo, nós somos refeitos à imagem de Deus. As implicações disso são muito sérias. Assim como Adão e Eva, nós nos tornamos como pequenos cristos no mundo, não no sentido de sermos redentores, mas no sentido de sermos a exposição de Deus para que as pessoas, olhando para nós, possam entender quem é Jesus, a expressão exata do ser de Deus.
Quando nós somos levados a entender isso, as implicações óbvias acontecem. Nós começamos a viver debaixo do olhar de Deus, isso se chama caráter transformado, mas também diante das pessoas, isso se chama testemunho. É quando o caráter, que é aquilo que só Deus vê, e a reputação, que é aquilo que as pessoas veem, se juntam, que nós temos a ideia de que voltamos a ser imagem de Deus no mundo. Essa perspectiva de que a imagem de Deus em nós foi refeita em Cristo é importante, porque implica na maneira como você vive e atua na sociedade, a maneira como você trabalha, a maneira como você se relaciona, enfim, todas as coisas que dizem respeito a você, à sua imagem, aquilo que você projeta, não diz respeito apenas a você. Você é um embaixador de Cristo. Você é alguém que certamente as pessoas vão olhar e perceber se está sendo transformado, moldado à semelhança de Cristo ou não. Por isso convém que você, muito mais do que preocupado com a sua imagem virtual ou com a sua imagem real diante dos olhos das pessoas, cada um de nós esteja preocupado com a sua imagem diante de Deus. Porque quando nós cultivamos uma vida diante do olhar de Deus, o próprio Deus se vê naquela condição de nos projetar e nos fazer semelhantes àquilo que ele fez com Jó. Vistes o meu servo Jó? Como era um homem íntegro, como é um homem íntegro que se desvia do mal, assim Deus deseja fazer com cada um de nós. Nos expor, não para que nós projetemos nossa imagem, mas que nós possamos projetar a imagem de Deus. É nessa perspectiva de que Deus deseja nos projetar como imagem e semelhança dele que a vida cristã se estrutura. Relacionamentos e interioridade, espiritualidade, vida religiosa e tudo, enfim, que diga respeito ao nosso dia a dia. Por isso, em tempos em que a privacidade se perdeu e que a nossa imagem está exposta e muitas pessoas projetam uma imagem distante daquilo que elas realmente são internamente, é preciso que aquele que tem um encontro com Jesus Cristo projete a imagem verdadeira de um homem ou de uma mulher transformadas por Deus. Quando fazemos isso, damos bom testemunho e proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Nos tornamos sal da terra e luz do mundo. Exatamente aquilo que Deus quis fazer no início com Adão e Eva e refaz em nós em Jesus Cristo. Seja a imagem e semelhança de Deus hoje. Que bom você ter nos acompanhado e nós queremos orar por você. Mande um e-mail para orepormim@ipb.org.br com seu pedido de oração e nós iremos orar em seu favor. Graças a Deus, nosso programa tem chegado a milhares de lares do Brasil. Você pode nos ajudar a alcançar muito mais pessoas com a mensagem de Cristo. Torne-se um parceiro em missão, colaborando financeiramente nesse importante projeto de evangelização. Acesse nosso site www.ipb.org.br. Clique em Seja um Parceiro em Missão, cadastre-se, imprima seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ligue de segunda a sexta-feira para 0800 119 105. Fazendo seu cadastro ou ligando, você receberá gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do livreto de meditações cada dia, que contém uma meditação para cada dia do ano. Desejamos que Deus esteja com você e com a sua família e não se esqueça de nos acompanhar na próxima semana, nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Um forte abraço e até lá! Cada dia, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.